esse hino que nós cantamos. Ele diz assim: edifica em mim. Fala assim comigo: edifica em mim uma morada para si. O Espírito de Deus não fica passeando por aí. Não tem espírito voando. Isso é assombração. O Espírito de Deus tem endereço. Jesus, quando ele te marcou, ele disse: bato a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entro e faço morada. Você é templo do Espírito Santo. Não há espíritos voando por aí. O Espírito de Deus, quando vem, ele vem com o endereço certo. É você. E por isso que nós cantamos: edifica em mim, Senhor. Porque eu quero ser uma morada para o Senhor. Eu quero que o Senhor habite dentro do meu coração. Eu quero que o Senhor more comigo. Eu não quero o Senhor do meu lado, eu quero o Senhor dentro de mim, através do teu Espírito Santo. E sabe o que Deus faz? Ele entra quando você abre a porta. Ele disse: eu bato. Se você abrir, é você quem abre a porta. Mas se você não abrir, ele vai buscar outro endereço. Abre o teu coração hoje. Nós estamos, queridos, na iminência da maior festa cristã que nós temos na nossa vida, a Páscoa. E é natural que quando a gente não tem o conhecimento da palavra de Deus, a gente faça uma certa confusão com a Páscoa. É muita informação através da mídia, é muito coelhinho, é muito chocolate, é muita fantasia, com algo muito precioso para ser tratado dessa maneira. É algo muito banal a comercialização que se faz com algo tão importante na nossa vida, que é algo tão precioso, tão maravilhoso, que Deus ordenou que nós fizéssemos isso todos os anos, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, se você quiser comer ovo, coma ovo. Mas sexta-feira, dia 14, às 20 horas, venha celebrar a verdadeira Páscoa. Nós vamos nos assentar à mesa, como um dia aqueles discípulos sentaram com Jesus, e ali eles comeram, fizeram a ceia da Páscoa. E aonde tudo isso começou? Abra a tua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 12. Quem assistiu a série lá da TV Record? Amém? Então você, quem assistiu os primeiros capítulos, lá até as 9, 10 pragas, viu o que aconteceu lá, e hoje nós vamos tratar, através da palavra de Deus, dos acontecimentos, do fato, da origem da Páscoa para a nossa vida hoje. Êxodo 12, do 1 até o 28. Eu vou fazer uma leitura um pouco extensa, mas os irmãos me acompanhem. E a palavra diz assim, o título na minha Bíblia é a instituição da primeira Páscoa. Não havia sido celebrada nenhuma ainda. Ninguém sabia nem o que era Páscoa. E Deus então, e falou o Senhor a Moisés e a Arão, seu irmão, na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano.
falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, sem um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e o poloão ambos às ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga nem de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isto somente aprontareis para vós. Guardais, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis deste dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor,
que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e o adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso. Como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Pai Santo, conduze-nos agora na Tua palavra. Que o Teu Espírito ministre ao nosso coração e tire de nós, Senhor, qualquer barreira de impedimento, para que nós possamos compreender, à luz do Teu Evangelho, da Tua bendita palavra. Ó Deus, aquilo que o Senhor quer de nós hoje ainda, nesse tempo presente, assim como o Senhor ordenou a Moisés, assim como o Senhor tem ordenado a nós, que nós façamos tudo com sabedoria e com discernimento, em obediência, Pai, à Tua bendita palavra, fazendo isso para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Assim, usa minha vida agora, Pai, fala aos nossos corações, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Os irmãos se assentem. Queridos, havia ali no Egito um povo que era escravo dos egípcios. Esse povo eram os hebreus. Deus olha para aquele povo e toma a decisão de tirar aquele povo da escravidão. E ele, então, escolhe um homem para essa missão, e esse homem é Moisés. E ele diz, então, vai até o faraó e diga para ele deixar o meu povo sair. E diz a palavra de Deus, que Deus endureceu o coração de faraó, para que não deixasse o povo sair. Por que será que Deus endurece? Mais para frente nós vamos ver a palavra de Deus dizendo que Deus foi glorificado em Faraó. Então, as obras que Deus faz, todas são para revelar o caráter de Deus e que toda a glória seja dada a Deus. Então ele vai e faz com que aquele povo, Moisés e seu irmão Arão, vão a Faraó, dizem para ele aquilo que Deus está mandando, e Faraó, então, não recebe aquela palavra e diz que não deixaria. Os irmãos conhecem a palavra? As 10 pragas do Egito. Quando chega na 9ª praga, é este relato que nós estamos lendo aqui, lemos agora. Na 9ª praga, Deus então diz para Moisés, eu enviarei a última praga, a 10ª praga irá acontecer. E como é que ela será? Morte de todos os primogênitos que estiverem aqui. Primogênitos é o primeiro filho, o filho homem mais velho. Então, Deus está avisando e manda Moisés avisar a Faraó que os primogênitos seriam mortos por desobedecerem a Deus. E ele diz então, olha, só que agora vocês vão celebrar a Páscoa do Senhor. Essa Páscoa, queridos, é algo que vem de Deus para a nossa vida. É ordenança de Deus para a nossa vida. E Deus não faz e não nos manda fazer nada sem nos orientar como fazer. É por isso que eu gosto de dizer que quando você precisa de alguma coisa, peça estratégias de Deus para a sua vida. E Ele vai te revelar. Ele vai te dar entendimento daquilo que você deve fazer e como você deve fazer. Jamais Deus vai te botar, como se diz aí na gíria, na fogueira. Ó, vai lá, se vira. Não. Ele vai junto. Ele te ordena, Ele dá estratégia, Ele mostra como é e Ele te abençoa. Então Deus aqui está dizendo para Moisés, Moisés, no 10º dia, do primeiro que será o primeiro mês do ano, você vai pegar um cordeiro, vai imolar esse cordeiro, e vai assar esse cordeiro, e aqui diz assim, que ele seria, então tome o cordeiro com seu vizinho, conforme no de almas, conforme comer de cada um cordeiro cabrito, e guardareis, e tomarão sangue. Então aquele cordeiro, antes, ele era morto, e esse sangue que era
escorrido daquele cordeiro, era para ser pego aquele sangue e passar, hoje nós chamamos de batente, né? Que é os umbrais da porta. Passar aquele sangue nos umbrais da porta. E ele diz assim: porque à meia-noite o anjo da morte passará, e aonde não houver o sangue na porta, o primogênito daquela casa será morto. E vocês vão pegar aquele cordeiro e vão comer aquele cordeiro. Então, um cordeiro dá para a sua família, ajuda a sua família como cordeiro. Se um cordeiro é muito para você, para a sua casa, pegue uma outra família, também pequena, e ajuntem-se e comam aquele cordeiro. O Senhor está dando aqui a primeira lição para nós. Páscoa é comunhão. Posso ouvir um amém? Páscoa é comunhão. Nós vamos ver lá para frente o que é o corpo na Páscoa. Então ele ordena para que eles pegassem aquele cordeiro, assassem aquele cordeiro, comessem aquele cordeiro e fizessem daquilo uma celebração. Mas que celebração? A celebração daquilo que o Senhor fala aqui a Moisés. Então, este será o sacrifício da Páscoa. A Páscoa de Deus. Então, eles estavam celebrando o quê? Ele dá e diz aqui, quando te perguntarem, você vai dizer: esta é a celebração da nossa saída da escravidão para a libertação. Um povo que era escravo na mão dos egípcios, Deus os toma e faz com que eles saiam livres para uma terra que Deus havia prometido, Canaã. E todos conhecem a história, eles têm aquela passagem pelo deserto, e ficam aqueles 40 anos no deserto, caminhando, até chegar na terra prometida. Mas nesses 40 anos, Deus ordena que eles celebrem a Páscoa todos os anos. Então aqui, eu li para os irmãos, que a Páscoa então é celebrada em que dia? Dia 14 do mês de Abib. Abib, o primeiro mês de Abib. Então nós celebramos no dia 14 de abril, a Páscoa do Senhor. Ordenança de Deus. Vamos lá para Levítico 23, versículo 5. Levítico 23, 5, tem aí? Só tem o número, não tem o versículo? Então vamos lá. Vamos ler. Levítico 23, 5 diz assim: no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Lá em Números 9, de 1 a 5, você vai ler novamente. No dia 14º do mês primeiro, celebrareis a Páscoa do Senhor. Josué 5:10, de 10 a 12, você vai ler novamente. Essa será celebrada no 14º mês, a ceia, a Páscoa do Senhor. Lá em Esdras 6, 19 a 22, novamente, vai estar escrito: celebrareis a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, que será o primeiro mês do ano. Você vai celebrar a Páscoa no 14º dia. Então, queridos, a referência bíblica para que a Páscoa seja celebrada no 14º dia é clara e evidente. Não tem dúvida. Deus não deixa margem para que a gente possa sequer pensar que possa haver uma outra data para celebrar a Páscoa. E ele é bem claro: no 10º dia, começamos a preparar a Páscoa. Pega-se o cordeiro, mata-se aquele cordeiro e começa então os preparativos para a Páscoa. Quando chega no 14º dia, então, eles celebrariam a Páscoa. O que aconteceu naquela noite?
passaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. À meia-noite o anjo do Senhor veio e passou. Quando ele chegava, olhava o sangue na porta, ele passava reto, ia para a próxima casa. Na outra casa, não tem sangue, o primogênito morreu. Essa foi a ordem de Deus. E quem assistiu lá, então a 10ª praga vem, acontece a morte do filho primogênito de Faraó, e aquela consternação geral no Egito, todos chorando pela morte do seu primogênito, do seu filho mais velho. E Deus então manda Moisés a Faraó, e o Faraó diz assim: agora vai, pode ir embora daqui, sai correndo daqui. Porque eles não aguentavam mais serem crucificados, se é que eu posso chamar assim, né? A gente está falando uma linguagem aqui mais popular, mas seriam massacrados pela desobediência à palavra de Deus. Então eles saem, e não saem de mãos vazias. Deus diz assim: peçam lá para os teus vizinhos, vasos de ouro, jarros de prata, taças, bandejas, carregue tudo, para que vocês levem. Para que Deus manda levar? Porque Ele estava prevendo que lá mais para frente, quando fosse construído o tabernáculo, eles precisariam, para fazer as mesas, os castiçais, a mesa do propiciatório, tudo isso seria feito com o ouro trazido do Egito. Então, meus irmãos, a Páscoa, originalmente, é ordem de Deus, é mandamento de Deus para que se fizesse isso. E ele diz aqui: fareis isso perpetuamente. Isso significa que seria até o fim dos tempos. Não pararíamos mais de celebrar a Páscoa. Isso acontece em todo o tempo, todo o povo vem celebrando a Páscoa. Em alguns momentos você vai ver lá na Bíblia, no livro de Reis, no livro de Crônicas, que algum rei deixou de celebrar a Páscoa. E a palavra diz: e fez o rei o que era desagradável aos olhos de Deus, desobedeceu. O povo sofria por causa da desobediência do seu rei. E aí a palavra diz: e então ele morreu, e veio o sucessor dele, e fez de volta para que se celebrassem a Páscoa do Senhor. Então, queridos, quando não faziam, quando não obedeciam, quando não celebravam a Páscoa, o povo sofria. Por quê? Porque Deus mandou celebrar. Deus ordenou que se celebrasse a Páscoa uma vez por ano, no 14º dia do mês. Então, isso por estatuto perpétuo, tem que ser cumprido sempre, até a volta do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que isso não há dúvida para nós. No nosso coração, isso está muito claro. Então, o que eu celebro agora, na sexta-feira, dia 14 de abril, que Páscoa é essa que eu estou celebrando? A Páscoa vem sendo celebrada. Vem ali, agora nós entramos no Novo Testamento. Deixa eu só citar, tem um versículo que fala aqui, nós falamos aqui, né? De ano em ano. Não foi isso que falamos? Os irmãos lembram que lemos? Então, celebrando de ano em ano. Então, quantas vezes se celebra a Páscoa por ano? Uma vez. Uma vez só celebramos a Páscoa. Então, vamos agora para os nossos dias. Vamos lá para Mateus, capítulo 26. Lá no versículo 17, Mateus 26, versículo 17. E diz assim a palavra de Deus: título na minha Bíblia: a última Páscoa, a Santa Ceia. Tem alguém que tem um título diferente na sua Bíblia aí? Levanta a mão, sim, se tem.
Tem? Pastor Luiz, o que está escrito na sua? Os discípulos preparam a Páscoa. Tem alguém com alguma versão diferente? Não? Então temos duas versões. Esses títulos, queridos, que estão colocados acima, no início desse trecho de capítulo, não é das escrituras originais da Bíblia. Eles foram colocados pelos tradutores da Bíblia. Então, esse título, quem fez a tradução, leu, interpretou e colocou esse título. Então, na minha está diferente da dele, por quê? Porque não é o original, os escritos, manuscritos do Mar Morto. Isso é algo colocado pelo homem, para que isso fosse dividido. Aliás, os manuscritos não eram divididos em capítulos, em versículos, como é hoje. Isso foi feito para facilitar a nossa leitura, o nosso entendimento e o nosso estudo da palavra de Deus. Então, aqui começa a última Páscoa, a Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Para um pouquinho, olha aqui para mim. No primeiro dia da festa dos pães asmos. Talvez em alguma Bíblia esteja escrita pães ázimos. É a mesma coisa. Eram pães sem fermento. Eles faziam o pão e não colocavam fermento. O pão não crescia. Era um pão murchinho. Então, pães asmos. Então, eles continuam no Novo Testamento celebrando a mesma festa que Deus ordena para Moisés lá no Egito. Celebrareis a festa dos pães asmos, que é a Páscoa. Então, aqui, os discípulos perguntando para Jesus. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus e perguntaram para ele: aonde o Senhor quer que nós façamos os preparativos para comer a Páscoa? E Jesus responde: vai à cidade, e lá tem um certo homem, e diz para ele: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, sentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então, vamos agora, queridos, pôr a nossa imaginação para funcionar um pouquinho. Jesus está chegando em Jerusalém. Seus discípulos estão naquele final de semana próximo da Páscoa. Eles correm a Jesus. Jesus, como um judeu, seus pais também celebravam a Páscoa uma vez por ano. Jesus estava acostumado a celebrar a Páscoa. Então, naquele dia, Jesus está chegando. Jesus está ali próximo dos dias da ceia da Páscoa. E eles então perguntam: onde o Senhor quer que celebre? Ele diz: vai lá, tem um homem, vai dizer para ele que nós vamos celebrar a Páscoa na casa dele. E ali então prepara-se a Páscoa, e Jesus vai aquele dia, numa sexta-feira, final da tarde, celebrar a Páscoa com eles. E Jesus então assenta-se à mesa, e então começa-se o quê? A celebração da Páscoa. Este final de semana era exatamente o final de semana em que Jesus seria crucificado. Então, a crucificação de Jesus é uma coisa, a celebração da Páscoa é outra. Coincidência? Não. Os irmãos vão ver por que é. Não tem coincidência na Bíblia. A Bíblia, ela é lógica, ela é clara, ela é explícita ao nosso entendimento. Nada é por acaso na Bíblia. Então, eles preparam para que Jesus participasse com eles
daquela Páscoa. Por que que esse título tem o título de A Última Páscoa? Porque foi a última Páscoa que Jesus celebrou enquanto ele estava aqui nesta terra. Então, para Jesus, foi a última. Mas para os discípulos e para nós, não foi a última. Continuamos obedecendo o mandamento da palavra de Deus e celebrando a Páscoa, de ano em ano, no dia 14 de abril. Amém? Claro até aí? Alguém quer fazer alguma pergunta, queridos? Fique à vontade. Eu vou dizer, hoje não é uma pregação, como vocês estão acostumados. Eu preciso que vocês venham para cá sexta-feira que vem, entendendo o que nós vamos fazer. Porque tem gente comendo ovinho aí e não sabe nem o que está fazendo. Não sabe, não tem consciência do que é o que estamos fazendo. É algo muito precioso para tratar desse jeito. É algo que nós temos que ter no nosso coração. Jesus falou assim, ansiei muito comer essa Páscoa convosco. É algo tremendo na nossa vida. Nós precisamos ter essa consciência do ato que nós vamos fazer na sexta-feira. Então, se você tem alguma dúvida, levanta a tua mão e pergunta agora. Não fique em dúvida, não. Eu quero que você venha na sexta-feira aqui, cheio do Espírito, ansioso por comer esta Páscoa conosco. Amém? Então, voltamos lá a palavra. Então, eles celebravam, lá em Lucas 2, versículo 41. Lucas 2, versículo 41. Diz assim, olha o título lá em cima, antes do 39. O menino Jesus no meio dos doutores. Eu vou ler desde o 39. E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para a cidade de Nazaré. E o menino crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Ora, todos os anos, iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. Então, Jesus, desde menino, estava acostumado a celebrar a Páscoa todos os anos. Então, está claro que a Páscoa era celebrada todos os anos e ela não acabou quando Jesus veio. Ela continuou e prevalece até hoje e vai continuar. Então, aquele momento em que Jesus reúne os seus discípulos, ele vai fazer algo surpreendente, algo que eles nunca tinham feito. Então ele vai fazer com que algo aconteça. Então, aqui em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Coríntios 5, 7. Está escrito assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por mim, por você. Vocês lembram que nós lemos lá, eles disseram assim, Deus fala assim para Moisés, olha, calça o sapato nos pés, põe aí a capa nos lombos, fica pronto, coma o pão apressadamente, porque a hora que eu der a ordem, é para vocês saírem. Eles estavam se preparando para saírem para uma nova vida de liberdade. Então, esse apressadamente, o que era os pães asmos e as ervas amargas? Os pães asmos sem fermento, como nós acabamos de ler, tirando todo o fermento para que a maldade, a malícia, a idolatria lá do Egito saísse deles. Pão sem fermento.
um pouquinho de fermento, diz a palavra, leveda toda a massa. Você pode pegar 1 quilo de massa, farinha, com ovo, com água lá, você põe um pouquinho de fermento e mistura, o fermento faz com que toda a massa seja levedada. O que Jesus está dizendo é isso: tira do coração de vocês tudo aquilo que era do Egito, que não serve, não quero mais que vocês se lembrem daquilo. Então o pão sem fermento era o pão sem a contaminação dos egípcios no coração dos hebreus. E o que eram as ervas amargas? Para que eles nunca se esquecessem do tempo da escravidão que eles viveram lá no Egito. Então Jesus, Senhor Deus, tinha um propósito em tudo que ele mandava, queridos. Não era por acaso, pega pão, mistura com erva, come e vamos embora. Não. Deus tem propósito naquilo que ele faz. É para que a gente tenha entendimento, consciência, sabedoria em fazer e sabendo o que fazemos. A pior coisa do mundo é o radicalismo. Fazer por ideal porque os outros falaram que é bom. Desculpe se tiver. PT. Se tiver algum petista aí, me perdoe, mas eu vou orar para você se converter. O PT é assim, faz porque um dia alguém disse que o ideal do PT era isso. E tem gente fazendo, não sabe nem porquê, mas está fazendo, porque falaram que é. Isso é radicalismo imbecil. Nós somos radicais, sim, para obedecer a palavra de Deus. Nisso somos radicais, sim. Não abrimos mão de fazer nada que venha contra a palavra de Deus. Mas é o radicalismo inteligente. Eu faço porque eu quero que Deus seja glorificado na minha vida. Então eu não faço nada porque é porque eu acho que faz. Não. Paulo disse sim, eu sei em quem tenho crido. Ele não cria só porque Jesus encontrou com ele, ele ficou cego e falou, agora Paulo você vai sair fazer minha obra. Não. Ele viveu a palavra de Deus na vida dele, teve experiências de Deus na vida dele. E ele começa a ver e ele diz, agora eu sei em quem eu tenho crido, porque eu vivo a vida de Cristo em mim. Então nós temos que saber o que estamos fazendo. Então, somos aqueles que celebram a Páscoa e sabemos por que estamos celebrando. O que nós estamos fazendo. Qual é o sentido disso na minha vida? E continuamos. Lucas 14 a 18. Livro Evangelho, segundo Lucas, capítulo 14, versículo 22, de 14 a 18. Então diz assim a palavra. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que eu padeça. Então Jesus estava ansioso por aquela Páscoa. Ele sabia que seria a última dele. E ele queria estar à mesa com os seus discípulos. Porque ele iria trazer para eles um ensinamento, uma nova visão da Páscoa após a sua morte e a sua ressurreição. Então, ele diz, porque digo que não comerei mais a Páscoa até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse, tomai e reparti entre vós. Então, vejam bem, Jesus está sentado à mesa, e nós vamos ver isso melhor lá em 1 Coríntios, capítulo 10. No versículo 16 e 17. Então diz assim, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é o da comunhão do sangue de Cristo?
O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então, queridos, agora nós vamos ver o apóstolo Paulo falando da própria Páscoa. Então, vira um pouquinho a folha para frente, no capítulo 11, nós vamos lá para o versículo 23, e o apóstolo Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Então, olha, veja bem, olha que coisa interessante. Os discípulos, de ano em ano, não só os discípulos, mas todos os judeus, se assentavam à mesa no dia 14 de abril. E nós falamos abril, mas todos sabem que o nosso calendário, ele é gregoriano. E o calendário judaico, ele não é gregoriano, ele é, se eu não me engano, é lunar. Então, o dia 14 de abril para os judeus não é dia 14 de abril igual ao nosso. Eles estão no ano 5.744, se eu não me engano. Então, de ano em ano, o dia 14 de abril muda de dia, de mês, não bate com o nosso. Então, por isso que vocês vão ver que a Páscoa judaica não vai ser celebrada sexta-feira. O Pesach, que é a passagem que eles celebram, vai ser no dia 14 de abril do ano deles, do ano lunar que eles caminham. Então, para nós, 14 de abril é no nosso calendário gregoriano o dia da Páscoa. Então, vejam bem, vamos falar, todo dia 14 de abril os judeus sentavam e celebravam a Páscoa. Naquele dia, Jesus está chegando ali, eles perguntam: Jesus, onde nós vamos? Vai lá na casa daquele homem, diz que nós vamos celebrar a Páscoa lá. Eles preparam a Páscoa, põem a mesa, os discípulos se assentam na mesa, põem lá o pão, e pão asmo, sem fermento, e põem lá o vinho. Ah, o vinho tinha álcool, pastor? Não sei, eu não sou daquela época, eu nasci um pouquinho depois. Então, se tiver também, amém. Se não tiver, amém também. E ele então se assenta à mesa. Talvez tinha algum alimento para comer. Talvez tinha um cordeiro ali, morto, comida. Eles se assentavam para comer. E o pão e o vinho fazia parte daquela ceia. A ceia da Páscoa. E eles estavam acostumados. Toda a Páscoa, pegavam o cálice, pegavam o pão, pegavam lá as ervas, bebiam, comiam e faziam isso, lembrando do estatuto de Deus para Moisés. Naquele dia acontece algo surpreendente. Jesus assenta-se à mesa, pega o cálice, pega o pão e começa a dizer: e tendo dado graças, partiu. O apóstolo Paulo contando como foi a celebração daquela noite. E Jesus disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Naquela hora, qualquer um de nós olharia um para o outro e falaria assim: o que ele está falando? O que é isso que ele está dizendo? Ele está falando que esse pão é o corpo dele. Então, queridos, Jesus estava trazendo algo novo ao coração dos seus discípulos. Ele estava trazendo uma novidade de vida para eles. E ele pega aquele cálice e diz: esse cálice é o cálice do Novo Testamento
no meu sangue. Eles olham de novo e falam assim, mas isso aqui é vinho, ele está falando que é o sangue. Então Jesus, naquele momento, está dizendo para ele, a partir de hoje, dessa Páscoa, vocês não vão mais celebrar aquela Páscoa do Egito, mas vocês vão celebrar da minha morte e a minha ressurreição, porque eu morri por vocês. Eles não tinham esse entendimento porque não havia acontecido. Jesus ainda não havia morrido. Jesus estava vivo. Mas eles receberam aquilo e guardaram no seu coração. E ficaram com aquilo. Então, esse pão é o corpo de Jesus. Esse vinho é o sangue de Jesus. E esse é o Novo Testamento, a nova aliança que ele está trazendo para nós. E fazer isto em memória de mim, não mais do Egito. Então, que Páscoa é essa que você vai celebrar na sexta-feira? É a Páscoa da morte, ressurreição de Jesus Cristo. O que ela significa para mim? Que na sua morte, os meus pecados foram sepultados com ele. E na sua ressurreição, eu tenho vida e vida eterna com Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Então, essa sexta-feira, queridos, não é uma sexta-feira qualquer. Nós vamos nos assentar a uma mesa como se Jesus estivesse sentado na mesa com você. Você vai tomar aquele pão e vai comer, lembrando do corpo de Cristo que foi ali naquela cruz e morreu por você. E você vai lembrar que quando aquele soldado põe uma lança no seu lado, dela sai sangue e água. A água é a palavra de Deus e o sangue é o sangue que nos purifica de todo o pecado. Então nós estamos celebrando a nossa ressurreição. Estávamos mortos pelo pecado. E agora, na Páscoa, vamos fazer isto, na memória de que Cristo foi para aquela cruz, morreu e ressuscitou, para que nós, eu e você, tivéssemos vida. Naquela cruz, ele pegou aquela nota promissória, que era a tua dívida, que era você o devedor, você estava em débito, ele pegou aquela cédula, foi lá, pregou na cruz e diz, você não deve mais nada, porque eu paguei o preço que você tinha que pagar. Essa é a Páscoa, queridos. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui hoje. Não tinha sentido você estar aqui celebrando nada. Porque nós estávamos mortos espiritualmente para a vida. Mas Jesus, através daquele ato, quando ele vai à cruz e ressuscita, ele veio e trouxe vida de volta para nós. Por isso que lá em 1 Coríntios 15 diz assim, aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura em Cristo. Você foi regenerado em Cristo. Você foi regenerada em Cristo, minha irmã. Hoje você é uma nova criatura. Você está celebrando a Páscoa do Senhor. E aquele pão, como nós lemos aqui, diz assim, é o pão da comunhão do corpo de Cristo. Nós participamos do mesmo corpo. Então nós vamos pegar o pão, vamos partir esse pão e distribuir para cada um de vocês. E cada um leva na sua vida parte do corpo de Cristo em você. O corpo, igreja, porque Jesus está inteiro em você, através do Espírito Santo. Então, quando nós nos reunimos, cada um com o seu pedaço de pão, nós estamos formando o corpo de Cristo, através do pão
que é o corpo do Senhor, a carne do Senhor. Então, lá em 1 Coríntios 11, 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aquilo que ele recebeu de Cristo. Mas Paulo não viveu com Cristo, mas ele recebeu. E assim, nós continuamos hoje. O mesmo mandamento dado por Jesus ali aos seus discípulos naquela Santa Ceia, vem se estendendo, e nós vamos continuar celebrando a Páscoa, a ceia da Páscoa do Senhor, todos os anos, no dia 14 de abril. Aqui a palavra diz assim: portanto, no versículo 27 do capítulo 11, portanto, qualquer que comer este pão, ou beber deste cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Então ele está dizendo o quê, queridos? Que nós não devemos nos assentar à mesa indignamente. O que é indignamente? É com pecado. Eu não posso me apresentar num momento tão célebre, tão importante, carregando o pecado dentro de mim. Por isso que a ceia do Senhor são para aqueles que são realmente nova criatura, convertidas ao Senhor. Porque nós precisamos, em primeiro lugar, ser limpos do nosso pecado. Então, de hoje até sexta-feira, cada um de nós devemos fazer aquilo que está aqui. Examine-se a si mesmo. Vou repetir. Examine-se a si mesmo. Deixa que o teu irmão se examine sozinho, não precisa ajudar. Deu para entender? Porque às vezes a gente quer consertar o outro, porque acha que foi o outro que fez contra mim. Eu vou para lá, eu vou tomar ceia, eu não tenho nada com isso. Mas é o teu coração que precisa ser limpo. Não importa se o outro se examinou ou não, é você que tem que se examinar. Examine-se a si mesmo. Vê se tem algo no teu coração que te impeça de assentar à mesa do Senhor. Se existe mágoa, ódio, ira, rancor, alguma coisa, amargura, que está aí, fazendo o teu coração ficar aflito. Se tiver, queridos, você tem hoje, que é aos pés do Senhor, e limpar o teu coração, para que você possa chegar na sexta-feira, como diz lá no Salmo 51, de mãos limpas e coração limpo. Apresentar-se na mesa do Senhor, não como Judas, mas como qualquer um dos outros discípulos, sem nenhuma condenação sobre a tua vida, sem nada que possa te impedir de ser digno diante do Senhor. É um momento ímpar na nossa vida. Nós vamos cometer aqui um ato que talvez muitos não entendam, não saibam o que estão fazendo. Mas hoje você sabe o que você está fazendo. Você sabe o que nós viemos aqui fazer. Ele está dizendo assim: você examine-se a si mesmo. Tira do teu coração aquilo que está impedindo de ter comunhão com Deus. Faça uma análise, vai ao Senhor e diga: Senhor, olha, eu estou com isso no meu coração e preciso ser limpo hoje. Me perdoa, Senhor. Limpa meu coração. Tira da minha vida isso que está impedindo, para que eu me assente à mesa em paz, harmonia, e possa receber o teu corpo, o teu sangue,
na minha vida. Para que eu tenha consciência de que eu estou lembrando, estou agradecendo, estou celebrando aquele dia em que o Senhor morreu naquela cruz por minha causa, pela minha vida. Foi para você que Deus fez isso. Nós não podemos fazer esse ato de qualquer jeito. Jesus foi para aquela cruz, ele podia ter dito, não, não vou. Ele podia ter dito para os anjos, olha, acaba com esse exército romano, diga para que eu não vou para lugar nenhum, põe Barrabás lá naquela cruz, é ele que está lá, ele que vai. Mas não, ele foi até o fim, ele não desistiu, ele te ama, ele disse, eu preciso completar a obra que eu vim fazer, eu não posso voltar atrás, porque se eu voltar atrás, todos esses vão ser condenados. E eu não quero que eles sejam. Eu vou por eles. Mas quando vocês se assentarem na mesa, lembra disso. Que naquele dia, quem foi para aquela cruz fui eu. Quem morreu no teu lugar, fui eu. E quem ressuscitou, fui eu também. Por isso, não dê a glória para outro. Quando você for pedir alguma coisa, peça a Deus. Quando você for agradecer, agradeça a Deus. Não coloque intermediários entre você e Deus, porque o único que morreu por você foi Ele. Ninguém mais fez isso por nós. Ele foi o único que suportou tudo. Cuspido, humilhado, chicoteado. Mas Ele não desistiu. Ele foi até o fim. Porque Ele sabia que se Ele desistisse, todos nós seríamos condenados. Mas por amor a você e a mim, Ele foi até o fim. E Ele morreu e venceu a morte, ressuscitou, para que nós tivéssemos vida. Por isso que Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. É esse pão que nós vamos comer na sexta-feira, queridos. O pão vivo que desceu dos céus. Não existe transubstanciação, nenhuma coisa, não é. Eu me lembro, quando era menino, participava lá eu não sei como chama, comunhão, e punha lá a hóstia na boca, e alguém dizia para mim, não pode morder porque sai sangue. É a carne de Jesus. Não. Esse pão vai ser feito por uma irmã aqui da igreja. Esse suco de uva que você vai beber, foi comprado aqui no supermercado. Mas a partir do momento que ele for colocado na mesa, consagrado ao Senhor, ele vai ser o símbolo do corpo e do sangue de Jesus. Você vai mastigar esse pão, vai engolir esse pão, lembrando que aquele dia, Jesus deu o seu corpo para morrer por nós. Derramou o seu sangue. Porque a palavra diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Por isso é que matava o cordeiro para derramar o sangue. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não precisa mais de sacrifício. Não precisa mais pagar promessa. Porque o preço que ele pagou foi muito alto. Eu não preciso mais disso. Jesus, o sacrifício perfeito. Qualquer sacrifício que eu fizer, eu estou negando o sacrifício de Jesus. Por isso que ele disse, não quero sacrifício, eu quero obediência. E a palavra diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Você não precisa se arrastar pela rua, não precisa subir escada, não precisa ficar anos sem comer ou sem beber, qualquer coisa. Não, você pode fazer isso por um tempo em consagração da sua vida a Jesus. Mas sacrifício, Ele é o sacrifício perfeito. Quando perguntaram para João Batista, você é o Messias? Ele disse, não, eu vim anunciar o Messias. E ele falava tanto do Messias.
Até que um dia o Messias vinha vindo e ele disse, olha aí, aquele que eu falei, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É Ele. É Ele. É Ele que vai estar aqui sexta-feira. É Ele que está aqui hoje, vai estar todas as vezes que nós nos reunimos. Ele falou, todas as vezes que vocês se reunirem, eu estarei no meio de vocês. Ao Senhor seja dada toda a glória. Paizinho Santo querido, que momento tremendo, Senhor, na nossa vida. Que coisa tremenda nós lembrarmos, Deus, o que o Senhor fez por nós, sem sequer merecermos nada, sem sequer termos nada para te oferecer, sem sequer podermos fazer nada para sermos bons aos teus olhos. Mas assim mesmo, o Senhor morreu por nós. O Senhor entregou a sua vida. O Senhor se humilhou, foi humilhado, suportou momentos terríveis. E sabemos, Pai, que naquele dia em que o Senhor clamou a Deus e disse, por que me desamparaste? Aquele momento terrível, em que o pecado do mundo estava sobre o Senhor Jesus. Sozinho, abandonado, humilhado, na cruz da maldição. Mas obrigado, Deus, porque o Senhor não desistiu de nós. E hoje, se estamos aqui, temos vida, é porque o Senhor realmente nos ama. E Pai, o que podemos fazer para retribuir esse amor, a não ser obedecer a Tua palavra? Que o Senhor abençoe cada um aqui hoje, Senhor, que se houver alguém que está com o seu coração aflito, ó Deus, com o seu coração pesado, por algo que possa trazer alguma condenação, aflição, angústia, dor, Senhor, cumpra a Tua palavra, examine-se a si mesmo, Senhor, e sejam livres, limpos, de toda a raiva, ódio, orgulho, avareza, tristeza, amargura, seja o que for, Deus. Tira, Deus, do nosso coração. Perdoa-nos, ó Pai, para que naquele dia, quando nos assentarmos à mesa, podemos olhar nos Teus olhos e dizer obrigado, Jesus, por esse pão e por esse vinho, que é a Tua carne e o Teu sangue. E vamos fazer isso, Senhor, em memória do Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tanto amor, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia com as nossas vidas, que muitas vezes não sabemos compreender, Deus. Não sabemos agradecer, Pai. Mas hoje estamos Te agradecendo por tão grande amor, por tão grande sacrifício que o Senhor fez por nós. Abençoa-nos, ó Pai, e prepara-nos para a Páscoa do Senhor. Prepara uma mesa para que nós possamos nos deleitar na Tua presença. Que o nosso cálice transborde naquele dia. E a glória seja dada ao Senhor, ao Teu Filho Jesus Cristo, ao Senhor nosso Deus, que nos tirou da morte e nos trouxe vida e vida com abundância. Assim eu oro, Pai, Te agradeço por tudo. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Então, quarta-feira, sexta-feira, venham todos. Se você tinha intenção de não vir, espero que você tenha mudado de opinião hoje. É um feriado, uma sexta-feira. Segundo aí o mundo, se comemora Sexta-feira da Paixão. Paixão é um amor desenfreado de Jesus por nós.
Mas ele não fica só na paixão. Ele é verdadeiramente amor. Porque paixão passa, paixão acaba. Mas amor não, amor dura para sempre. Então, queridos, sexta-feira, a partir das 20 horas, nós vamos estar aqui reunidos. Nós vamos ter uma celebração. Se você nunca veio, vem, vai saber o que é. Se você já veio, sabe a importância desse ato. Viu? Nós vamos aqui distribuir o pão, distribuir o cálice, vamos todos juntos, como a palavra diz, vamos comer a ceia do Senhor. Vamos estar juntos, celebrando a Páscoa, nesse dia 14 de abril, conforme a direção do Senhor para a nossa vida. Ainda tem na terça-feira à tarde, como foi dito, culto das tardes, da bênção. Terça-feira à noite temos reunião de oração. E eu quero convocar a igreja a vir orar pela Páscoa na terça-feira. Oramos toda terça-feira pela Vila Madalena, por salvação de almas, por libertação dessa poder aí que está sobre das trevas, sobre a Vila Madalena. Mas eu quero te convidar a vir terça-feira, orar